nós olhamos as emissões na agricultura, elas representam 26 a 28% de todas as nossas emissões. Com o aumento da prática da agricultura mais produtiva, o que nós vemos é que houve no Brasil o quê? Houve ainda um aumento da emissão da agricultura, mas a proporção, a emissão da agricultura com produção total agrícola diminuiu. Quer dizer, nós temos uma maior produção com menor emissão. Como a produção agrícola está crescendo muito no Brasil, o total de emissões ainda está crescendo. E o problema muito grande da agricultura de baixo carbono é que para a agricultura de baixo carbono nós temos que passar para uma agricultura com zero desmatamento de todos os biomas. Nós temos 2,8 milhões de quilômetros quadrados em agricultura e pecuária, quase 1,6 milhões de quilômetros quadrados em pastagens. 50% disso, pastagens degradadas. 300 mil quilômetros quadrados, pastagens totalmente degradadas. Baixíssima produtividade da pecuária nacional. 1,3 cabeças de gado por hectare, baixíssima produtividade. Nós temos inúmeros exemplos de produtividade na pecuária, pecuária regenerativa, pastagens regenerativas, os chamados sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, que você consegue ser emissão zero, emissão líquida zero. O gado emite metano, o gado arrota metano, mas você tem uma pastagem, um solo absorvendo bastante carbono, as raízes ficando muito profundas, aumentando a matéria orgânica do solo. Então já há vários exemplos, a Embrapa desenvolveu, universidades desenvolveram vários modelos de pecuária regenerativa, que é emissão líquida zero, até mesmo emissão líquida negativa. Você tem até menos emissão, que absorve mais carbono. Nos sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, você tem árvores crescendo. É muito bom isso também, porque o gado adora a sombra. O gado, quando tem sombra, o gado de corte, ele aumenta o peso 200 gramas por dia. E o gado leiteiro aumenta a produtividade do leite 10 a 20% quando tem sombra. Então isso faz sentido até mesmo para o aumento da produtividade da pecuária. Então isso é o caminho da agricultura de baixo carbono. A lei, o marco legal da agricultura de baixo carbono, chamado Plano ABC, ele foi aprovado pelo Congresso em 2010, que até 2020 ele queria reduzir mais de 150 milhões de toneladas as emissões da agricultura. Ele não conseguiu. Quantas fazendas brasileiras migraram para isso? Fazendas da pecuária. Os sistemas integrados lavoura, pecuária e floresta, só 3%. Os sistemas integrados lavoura, pecuária e depois pecuária e floresta, no total 8%. Então, o que se precisa muito é que o plano safra, que é o plano de apoio, subsídio, diminuição do risco, que temos para toda a agricultura e pecuária no Brasil, o plano ABC devia ser todo o plano safra, quer dizer, todo o plano safra devia virar plano ABC. Ele devia subsidiar, incentivar muito uma rápida conversão para toda a agricultura. Eu falei aqui mais da pecuária, mas também a agricultura, vários aspectos da agricultura, o plantio direto. O Brasil é um dos países que tem a maior área com plantio direto, mas ainda assim, só 6% da área da agricultura brasileira é agricultura regenerativa, só 6%. Nos Estados Unidos é só 5%. Então é muito pouco ainda, só 8% da pecuária brasileira migrou para o plano ABC, só 6% da agricultura é agricultura regenerativa. Então esse é um enorme desafio e certamente o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos, o segundo maior exportador de alimentos do mundo. O Brasil quer continuar com esse papel importante, vamos dizer assim, para a segurança alimentar do mundo, ainda que a pobreza no Brasil é muito grave, né? Nós temos, depois da pandemia, 33 milhões de brasileiros passando fome, então não é nem a falta de capacidade de produzir alimentos no Brasil, mas é a pobreza do brasileiro. Mas, de qualquer modo, para a segurança alimentar do mundo e até do Brasil, é bom ter produção agrícola, mas nós precisamos mudar muito isso para uma agricultura regenerativa. O Brasil teria toda a condição de ser um dos primeiros países a praticar uma agricultura regenerativa. E, na questão dos desafios das mudanças climáticas, aquele desafio
do Acordo de Paris, 50% de redução das emissões até 2030, o Brasil manteve esse compromisso nas COPs. Mas o Brasil pode zerar ou reduzir em 50% até 2030? Sim. O Brasil é um dos poucos países do mundo de grandes emissões. Nós somos o 5º maior emissor nos últimos anos, historicamente o 4º maior emissor. 84% das nossas emissões foram de desmatamento e agricultura. Por exemplo, na China é o contrário, 80% das emissões da China é queima de combustíveis fósseis. E o Brasil pode ser o primeiro país a atingir a meta de emissões líquidas zero. Por quê? Porque quase 50% das nossas emissões nos últimos anos é desmatamento. Desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado. O desmatamento do Cerrado tem aumentado muito nos últimos anos. Inclusive, nos 4 primeiros meses desse ano. Na Amazônia começou a diminuir, mas no Cerrado continua aumentando. E daqui a pouco a área total desmatada no Cerrado vai passar na Amazônia. Mas o Brasil, se zerar os desmatamentos, esse é um plano do governo federal atual, promete zerar o desmatamento até 2030 de todos os biomas brasileiros e começar grandes projetos de restauração florestal. Se isso acontecer, o Brasil rapidamente, até 2030, já atingiu 50% e será um dos primeiros países do mundo a zerar suas emissões líquidas. Porque na hora que isso acontecer e passar a praticar agricultura regenerativa e grandes projetos de restauração florestal na Amazônia, esse projeto de Arcos da Restauração, que pode tirar 600 milhões de toneladas de carbono por ano, restaurar grande parte da Mata Atlântica, de áreas degradadas muito na Mata Atlântica, de pastagens degradadas. Então o Brasil pode ser um dos países que vai mais rapidamente, até 2040, por exemplo, atingir emissões líquidas zero. Se o Brasil quiser, ele pode ser o primeiro país de grandes emissões a atingir as metas do Acordo de Paris. Olha, nos países como a América do Norte, como toda a Europa, o Japão, a China, em todos esses países, por muitas e muitas décadas, a área de agricultura diminui. Eles estão aumentando a área de restauração dos biomas naturais desses países. A produção agrícola só aumenta. Eles estão aumentando a produtividade e utilizando muito menos área. A agricultura do século XXI, ela está caminhando muito na direção da agricultura urbana e periurbana. O fornecimento da maior parte dos alimentos, ele não virá de outros países ou de regiões muito distantes. Ele será produzido nas cidades, ao redor das cidades. A agricultura urbana, ela é uma agricultura verde nas cidades, isso vai absorver carbono, isso vai absorver poluentes, diminuir a temperatura. Então tem um monte de benefícios ecossistêmicos de também agricultura urbana e periurbana. Então essa é uma tendência mundial. Só nos países tropicais que se expande as áreas de agricultura. Isso é um atraso muito grande, histórico dos países tropicais. Realmente, um modelo dos anos 70 da ditadura militar era o modelo da época dos colonizadores, que acabaram com a Mata Atlântica, mesmo depois já o Brasil independente, com Dom Pedro I, também uma grande expansão do desmatamento da Mata Atlântica, café, pecuária, principalmente pecuária. Então é importante mencionar que já nesses anos 70, quando a ditadura militar explodiu o desmatamento na Amazônia, Estados Unidos, Europa já diminuíam as suas áreas agrícolas. Na verdade, nos Estados Unidos, o maior desmatamento dos seus biomas foi até 1910. A partir de 1910 começou a recuperação. Então, esse modelo não tem justificativa nenhuma do ponto de vista econômico, do ponto de vista agrícola. Por exemplo, se você pratica uma agricultura regenerativa, se você, por exemplo, na pecuária, os sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, você torna a agricultura muito mais resiliente com relação aos extremos climáticos que já estão acontecendo muito mais. Você aumenta muito a qualidade da agricultura, a resiliência e até você salva a agricultura. Então, economicamente faz todo sentido. Você torna a agricultura mais produtiva,
você protege a agricultura dos extremos climáticos. Então tudo isso tem que ser alguma coisa que o setor agrícola do nosso país, que ele admita. Cientificamente, os órgãos de pesquisa em agricultura, a Embrapa em particular, mas também as universidades, as escolas de agronomia, todas vêm desenvolvendo essa nova agricultura. Agricultura regenerativa, uma agricultura muito mais resiliente aos extremos climáticos. Mas a escala ainda é pequena no Brasil. Ainda que nós tenhamos inúmeros bons exemplos, a pecuária brasileira ainda usa muito fogo para replantio das gramíneas nas pastagens que estão degradadas. O fogo escapa e pula para uma floresta do lado e queima a floresta. Agricultura e pecuária moderna não usam fogo e são super produtivas. Então nós temos um enorme desafio de fazer uma transição grande da agricultura brasileira para uma agricultura regenerativa. Então esse eu considero um enorme desafio, e o Brasil tem todas as condições de continuar sendo um grande produtor agrícola, mas migrando para uma agricultura regenerativa, uma pecuária regenerativa. Se nós não fizermos isso rapidamente, o Brasil vai perder até mesmo a capacidade de atender o mercado mundial. A tendência do mercado mundial agora é não aceitar mais desmatamento. Nós já vimos o marco legal da Europa, que já foi praticamente aprovado. É muito provável que o Reino Unido e os Estados Unidos também aprovem esse marco legal, e eu diria até que daqui a pouco a China também vai aprovar um marco legal dessa natureza, que não vai mais importar produtos associados com desmatamento em qualquer lugar do mundo.